Podem se assentar, queridos. Estevão, o primeiro mártir. Parabéns, pastor Elias, equipe aqui que cuida dos estudos preparados para os pequenos grupos. Parabéns por estudar o livro de Atos, né? A gente é apaixonado por Atos. E a igreja, com certeza, vai crescer muito, muito na edificação, na palavra, ao vocês passarem por Atos, né? Já começaram, né? E aqui nós estaremos, então, tratando desse tema que aqui estará sendo tratado nesta manhã, nesse culto, que vai de Atos capítulo 6, verso 3, até Atos capítulo 8, verso 3, mas nós vamos, evidentemente, nos deter a alguns aspectos importantes que depois serão melhores aprofundados nos pequenos grupos. Irmãos, Estevão, o primeiro mártir. Há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo você está aprendendo da palavra de Deus? Há quanto tempo você tem contato com as coisas de Deus? Há quanto tempo você está no ambiente de igreja? Quanto tempo você se dedica para falar das coisas que dizem respeito ao reino, que diz respeito aos céus? Do que você ocupa a sua mente, a sua boca? O que tem te ocupado, meu irmão e minha irmã? A gente fica impressionado quando olhamos para Atos dos Apóstolos, e essa porção, ela é especial demais, assim como todo Atos dos Apóstolos, mas aqui tem muita substância, que a gente precisa olhar, que a gente precisa prestar atenção, queridos. Atos capítulo 6 vai apresentar o contexto em que a igreja tem problema, a igreja tem dificuldades, a igreja está crescendo muito, a igreja diz Atos capítulo 3, 4, que a cada dia a igreja do Senhor era acrescentada a almas, o evangelho estava prosperando porque os apóstolos estão sendo tremendamente usados pelo Espírito Santo de Deus. E a igreja está crescendo, e a igreja enfrenta problemas, onde tem ser humano, tem problema, tem dificuldade, e os conflitos aparecem, quando os gregos se acham apartados da igreja, apartados da comunidade dos cristãos. E isso, as viúvas dos helenistas, que são os gregos, estão se sentindo discriminados e são escolhidos diáconos. Atos capítulo 6, primeiros versículos, fala-nos da instituição dos diáconos, e a gente está fazendo essas considerações, por quê? Porque é o que vai dar ensejo ao aparecimento de um homem, diácono da igreja, que vai ser usado tremendamente nas mãos de Deus. E quando a palavra de Deus vai falar desse homem lá na escolha dos diáconos, e apresentaram Estevão, e há uma distinção, há uma observação em relação a ele, e apresentaram os 7 homens para serem diáconos, e o primeiro é Estevão, e é feita uma nota a respeito de Estevão: homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria de Deus. E esse homem cheio do Espírito Santo, escolhido para ser diácono, ele vai ser crucial para a história de Cristo, para a história da igreja de Cristo, para a história da igreja de Deus. E Atos
e a gente está em Atos 6, Atos 7, e quando a gente olha para essa história, o aspecto histórico, nós temos a seguinte informação genérica. Ela pode ser deduzida, ela não está escrita, ela não está dita. Quanto tempo, pastor Elias, Estevão teve de diaconato? Qual foi o tempo de diaconato de Estevão? Foi muito pouco tempo, a Bíblia não informa, nós não temos o registro, mas nós temos registro que os acontecimentos que estão descritos de forma rápida, de forma muito rápida, à medida que o Evangelho foi, a partir do momento que ele foi escolhido, apareceram dificuldades, perseguição, e ele foi crucial nesse momento da igreja, daquilo que ele representou para a igreja de Jesus. Quanto tempo você tem de igreja, de banco? Quanto tempo você tem de diaconato? Quanto tempo você tem de presbiterato? Quanto tempo você tem de pastorado? Esse ano a gente completa 29 anos de ministério pastoral. Quanto tempo nós estamos, irmãos? Eu gostaria de fazer esse gancho. Quanto tempo você tem e como nós estamos usando o nosso tempo? Estevão não teve muito tempo, mas o tempo que ele teve, ele de forma tremenda glorificou a Deus, exaltou a Deus com a sua vida. Exalte ao Senhor com a sua vida. No tempo que você tem, glorifique a Deus com a sua vida. No tempo que você tem, sinalize para o mundo de quem que você é, quem que você representa. No tempo que você tem, sinalize, mostre, testemunho para o mundo. O que você tem para oferecer? E quem está em você? Atos capítulo 1, verso 8 é base, é o texto central de Atos dos Apóstolos, que diz: mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Estevão, homem cheio de poder de Deus e de sabedoria, ele tinha o dunamis, e lá Atos 1:8, os termos empregados, pastor Elias, dunamis e martos, diz lá em Atos 1:8 que quem é capacitado pelo Espírito Santo se torna inevitavelmente testemunha. Amém, igreja? Uma coisa está associada à outra, não está dissociada. Atos capítulo 1:8 fala que quem é cheio do Espírito Santo é testemunha, é capacitado, é cheio do dunamis, do poder de Deus para poder testemunhar. E essa palavra martos, ela traz alguns significados. O martíria, o mártir, lá de Atos 1:8, significava que Jesus disse: vocês receberão poder quando vocês receberem o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas, vocês serão mártires. Jesus estava falando, vocês serão testemunhas, tanto na palavra, na pregação, como Jesus estava para eles abrindo, irmãos, a possibilidade, dizendo assim: vocês terão coragem para entregarem a sua vida por mim, pelo meu evangelho. O poder do Espírito Santo que descerá sobre vocês, encherão vocês de amor, encherá vocês de amor, a ponto que vocês terão uma paixão para testemunhar, e se preciso for, vocês entregarão a sua vida por mim. O que você está fazendo com a sua vida? Você é capaz de morrer por Jesus, de entregar a sua vida por Jesus?
de renunciar muitas coisas que hoje o mundo está oferecendo, nós somos capazes de renunciar e entregar a nossa vida para Jesus. Atos capítulo 6, quando vai falar de Estevão, e vai nos jogar para Atos 7, é por isso que, irmãos, tem aqui coisas, e eu quero que vocês aí de Bíblia aberta, preste atenção no que diz o verso 15, do capítulo 6, e ele vai jogar, e ele vai fazer a transição para nós, para a gente entrar no capítulo 7, ele não tem muito tempo, ele não tem tempo, e Estevão, ele está sendo trazido para diante de um sinédrio por causa de Jesus Cristo. Estão incomodados porque, segundo eles queriam que na boca de Estevão fosse achado essas palavras. Eles alegavam que ele estava pregando contra a lei, contra Moisés, contra o templo, acham testemunhas falsas, e o que enseja a presença de Estevão perante eles, e o que vai dar substância a capítulo 7, são as acusações contra Estevão. E quando vai falar que ele está na presença do sinédrio, e é feita todas as acusações primeiras contra Estevão, o versículo 15 diz assim: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém, igreja? Ele estava perante o sinédrio, ele estava perante para responder aquelas acusações contra ele, aquilo que estavam falando dele. Mas o que esse versículo 15 vai destacar para nós é aquilo que a gente precisa sinalizar sem palavras. Você prega sem palavras. A gente precisa ser testemunha viva. A gente precisa ser testemunha sem palavras. As pessoas precisam olhar para você e ver em você Jesus Cristo estampado. Aleluia, irmãos. Estevão vai sinalizar Jesus Cristo na sua vida. Estevão vai mostrar Jesus na vida dele. E ele, ao olharem para ele, o texto é enfático, ao olharem para ele, fazem a acusação, e quando olham, percebem que a sua face está brilhando, que o seu rosto está brilhando. Irmãos, Igreja de Jesus, você que está aqui nesta manhã, visitante, quem é de Jesus brilha. Quem é de Jesus carrega uma glória. Quem é revestido do Espírito Santo é diferente, carrega a glória de Deus, seu rosto brilha. Amém, igreja? E aí a gente vai para Atos 7, e aí de maneira esplêndida, de maneira maravilhosa, o homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Nós temos um longo sermão, uma longa exposição de Estevão diante daqueles conselheiros, doutores da lei. Ele vai falar para doutores da lei. Ele vai falar com pessoas que sabem a respeito da história de Israel, a respeito da história de Davi, a respeito da história de Moisés, a respeito da forma como aquele povo teve o seu templo, o orgulho de Israel, o templo de Jerusalém. Ele vai falar com pessoas que são conscientes
daquilo que Moisés, que Abraão representava para o povo judeu, que Moisés representava. E as principais acusações eram: nós ouvimos eles falar contra a lei, nós ouvimos ele falar contra esse templo, nós ouvimos ele falar contra Moisés, nós ouvimos ele falar que esse templo vai ser destruído. E aí, o sermão, a exposição de Estevão, que é cheio de sabedoria. Quem é cheio do Espírito Santo sabe falar das coisas de Deus. Não é que ele sabe por si só, é lhe dada a capacitação. Amém, irmãos? E aí, amados, tem muitos pontos que ele fala. Ele começa com a história de Abraão, ele passa por Moisés, ele passa por Jacó. E aí a gente vai destacar aqui alguns pontos desse sermão expositivo que ele faz ali, na presença daquela gente que conhecia de lei, que sabia da lei, do livro da lei, que sabia da lei dos 10 mandamentos. E o primeiro ponto que a gente quer destacar aqui, que eu quero que você preste bastante atenção, versículo 37. Primeiro ponto. Vocês falam que eu estou falando contra Moisés. É o gancho que ele usa. Vocês estão me acusando que eu sou contra Moisés. E aí no versículo 37, ao falar de Moisés, ele diz: este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é aquele que esteve entre a congregação no deserto com um anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Eu não falo contra Moisés. Eu tenho a consciência de que Moisés, o que Moisés falou. E esse foi o Moisés, que foi aquele que mais falou do Messias. Foi ele que falou que viria um outro profeta. Foi ele que sinalizou para Cristo. Estevão, de maneira esplêndida, acha um gancho, um jeito de falar de Jesus. As pessoas hoje não querem ouvir falar de Jesus. As pessoas não estavam ali para ouvir falar de Jesus. No seu ciclo de relacionamentos, as pessoas querem que você brinque, que você fale de tudo, que você gargalhe, que você faça, que você seja do grupo, que você seja da turma, mas não fale de Jesus. Eles estavam ali para ouvirem tudo menos de Jesus. E Estevão achou a maneira correta de introduzir Jesus na história. Moisés nos sinaliza, Moisés fala-nos, Moisés nos apresenta a Jesus Cristo. No seu ciclo de relacionamentos, como você tem se comportado? A gente tem aceitado aquilo que o mundo quer. Hoje na lição bíblica a gente falou sobre isso, estudou sobre isso. A gente aceita as pregações do mundo, as vontades do mundo, que é cada vez mais distanciar o homem de Deus, que distanciar o homem do seu Criador, distanciar o homem daquele que fez
isso na vida do Cassiano e da Luísa, que fez isso na vida da Emanuele. O mundo não quer isso. O mundo não quer que a gente creia que Emanuele é um fruto da bondade, da misericórdia, do poder de Deus na nossa vida. A gente aceita. O segundo ponto que Estevão destaca, versículo 39, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Estevão está falando, está pregando. Eu não falo contra Moisés. Não sou eu que rejeito Moisés. Não sou eu que rejeito Moisés. Foram os nossos pais, de quem nós nascemos. Eles estavam no deserto. E ele diz assim, e quando ele está falando, ele está participando da história, ele participa da história, ele é da história. Mas ele está dizendo e ele está apresentando o problema. Vocês dizem que eu falo contra Moisés, mas presta atenção. Os nossos pais tinham problema com Moisés. Por quê? Porque Moisés apresentava as palavras da vida, presbiterianos. Moisés apresentava as palavras da vida, tinha palavra de vida nos lábios de Moisés, mas eles rejeitaram a palavra da vida. Eles estavam lá no deserto, mas o coração estava no Egito. Eles ouviam o que Moisés falava, mas não com o coração, porque o coração era do Egito. Tanto é que queriam voltar para o Egito. Então, não sou eu, o problema não sou eu. O problema é o comportamento dos nossos pais, e nós somos assim. Nós temos tendência a nos afastar de Deus, nós temos a tendência a nos afastar dos propósitos de Deus. Então, o que eu falo conforme aquilo que está na nossa história, na palavra de Deus. E eu gostaria, eu sempre imagino, irmãos, os argumentos contundentes. Argumentos contundentes. E aqueles homens que estavam ali para acusar e que arranjaram falso testemunho, como se livrarem dessa argumentação? Que argumento se apresenta para falar de Deus? A gente precisa, irmãos. Atos 1:8 está debaixo do dunamis, poder do Espírito Santo, para argumentar com aqueles que querem desafiar Deus, querem desafiar a sua fé, desafiar a sua crença, porque você está aqui hoje, que tiram sarrinho de você. Muitos tiram sarro de você, porque você é, entre aspas, crente. E como que você contra-argumenta? Poder do dunamis. Amém, irmãos? Palavras fluem na nossa mente, na nossa vida, nos nossos lábios. Terceiro ponto da exposição de Estevão, versículo 47. Salomão lhe edificou casa, falando a respeito de Deus. Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens, como diz os profetas. E aqui Estevão vai argumentar a respeito da acusação que lhe é feita, que ele estava falando contra o templo, e ele está usando Bíblia, e ele está usando palavra de Deus. Vocês sabem o que os profetas disseram, vocês sabem o que Deus falou para Davi, quando Davi foi pedir para Deus que queria edificar uma casa. Vocês sabem o que Deus falou para Davi: eu não habito em casa de mãos feitas por homens.
Por quê, irmãos? Porque havia a consciência pagã de que Deus estava preso. Os deuses habitavam templos, estavam limitados aos templos. O templo tal, no templo tal habita o Deus tal. No templo lá da Mesopotâmia, no lugar tal, habita o Deus Marduk. No templo tal, o Deus dragão. E Deus fala, e a palavra de Deus fala, Deus, o nosso grande Deus, aquele que você está cultuando aqui nesta manhã, não está preso a essas paredes. Amém, irmãos? Amém, igreja? O Deus que você serve não é o Deus que está preso aqui no sábado. Deus, o Deus vivo, o Deus criador, não é Deus que se prende debaixo de paredes e que está aqui esperando o povo para cultuar só no sábado, só no domingo, e ele fala disso. Deus não está preso. E ele usa a Bíblia, e ele usa a palavra, e ele usa os profetas. O dunamis está na sua mente, para responder com sabedoria, com poder, na palavra de Deus. Ele usa a palavra de Deus. Muitas pessoas querem usar palavras de sabedoria, palavras do conhecimento humano para responder muitas questões que são espirituais. E Deus, os apóstolos, os discípulos, Estevão usou a palavra de Deus. Amém, igreja? Estevão, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, falou na palavra de Deus. Quarto ponto, versículo 50, porventura não fez a minha mão todas as coisas. E aí, quarto ponto, versículo 51 a 54, homens de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E aqui, querido adventista da promessa, você que guarda os mandamentos de Deus, e às vezes a gente não presta atenção na grandeza que são os mandamentos de Deus. Estevão diz assim, quando Deus entregou a lei para Moisés, e aqui ele está falando das tábuas da lei, lá no Monte Sinai, ele está fazendo referência às leis entregues no Monte Sinai, a tábua dos 10 mandamentos. Ele diz que esse momento foi tão sublime que foi testemunhada por anjos. Amém, igreja? Anjos foram escalados para testemunhar o momento que Moisés estava recebendo as tábuas da lei. A lei que você guarda, os mandamentos que você guarda, foram testemunhados por anjos. E Estevão está falando, tem esse testemunho, tem essa nota na palavra, nos escritos, nas escrituras, mas vocês desprezam isso, não dão importância a isso. A gente está dando importância devida aos mandamentos de Deus? A gente está prestando atenção que o que nós recebemos, a tábua dos 10 mandamentos, foi algo grandioso, testemunhado por anjos. Deus falou assim, Moisés, anjos que estão sob o meu comando, vão para lá, vão para o Monte Sinai. Testemunhem a minha aliança que eu faço, e ela está resumida. Aqui, entregue isso.
A gente dá valor, irmãos, aos mandamentos. E ele está falando. E ele tem coragem de falar. Ele está pregando. Ele está pregando para gente que sabe disso. E ele está tendo coragem de falar. Ele não se omite. E ele tem coragem de dizer: vocês quebram essa lei. Vocês desobedecem essa lei. Coragem. Coragem para falar. No seu ciclo de relacionamento, você tem coragem para falar de Cristo? Coragem para pregar a respeito dos mandamentos de Deus? Você tem coragem ou você se omite, se esconde, chama o pastor Elias, chama esse, aquele sabe, aquele vai falar? Você tem coragem? E aí a gente entra na fase final do sermão expositivo, o quinto e último ponto. Versículo 55 em diante. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, presta atenção, querido. Ele, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. O que você está vendo? O que você está vendo com seus olhos? Esses olhos nossos, dessa geração treinada a ver só o material, só as coisas dessa terra, só as coisas desse mundo. Uma geração guiada por coisas estéticas, uma geração que dá valor às coisas estéticas, uma geração da estética, uma geração que dá valor só ao material. O que nós estamos vendo com os nossos olhos? O que a gente está vendo com os nossos olhos? Ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos, ele viu além. Ele viu Jesus. O objeto da nossa fé, do nosso culto, é Jesus. E a gente precisa olhar as coisas numa perspectiva bíblica, numa perspectiva espiritual, e ver o invisível. O escritor diz que nós precisamos ter a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das que não se veem. A gente precisa enxergar, conseguir ver o além, irmãos. E quem é cheio do Espírito Santo enxerga, vê. E aí, ele podia guardar para si esse testemunho. O Espírito Santo naquele momento está dizendo a ele: você vai morrer. Você vai ser mártir. Esses homens que estão aqui, eles não querem ouvir aquilo que você está pregando. Não pense que você está convencendo eles com a sua pregação, com o seu testemunho, porque os seus corações querem outra coisa. Você vai morrer, Estevão. E ele podia guardar para si, já era belo demais, ver a Jesus, aquele que ele viu morrer. Irmãos, ele vê Jesus, aquele que ele viu morrer. Ele vê que aquele que disse: por que estão olhando? Eu ressuscitei e eu vou vir um dia na glória dos céus. E ele está vendo Jesus. E ele podia guardar isso para si, mas ele abre a sua boca. Ele abre a sua boca. Ele não tem medo de testemunhar.
porque a sua intenção, a sua vida era falar de Jesus. Ele não tinha outro objetivo ali. Ele, cheio de sabedoria, cheio de poder do céu, ele, usado pelo Espírito Santo, falou de todas aquelas coisas com muita sabedoria, mas o seu objetivo era testemunhar de Jesus. E ele diz assim, o versículo 56 é importantíssimo demais na narrativa. Ele viu, mas não somente viu, mas ele falou o que viu. Presta atenção, irmãos. Ele viu, mas não somente viu, mas falou que viu. Abra sua boca. Fala. Fala para esse mundo. Fala. Abra sua boca. Diz o texto. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Seu rosto, diz a narrativa que introduz Atos 7, seu rosto brilhava porque tinha a glória de Deus. E agora ele olha para o céu, ele vê o céu se abre, e ele vê o Filho do Homem, ele vê Jesus e ele fala, eu vejo, e ele está em pé à direita de Deus. O que significa estar em pé à direita de Deus? Por que ele não viu assentado, irmãos? Porque hoje, Jesus é o seu advogado. Ele é o nosso advogado. Ele está vendo Jesus ali, advogando a causa dele. Vai lá, Estevão, continua, meu filho, você vai ser mártir. Você vai morrer. Você vai morrer, mas continua falando. Eu estou com você. Eu estou em você e eu estou com você. E ele está em pé, e ele vê o Filho em pé. Em pé, porque ele participa, o Jesus que participa da nossa história, o Jesus que participa da sua história, Cassiano, o Jesus que lá no dia do desespero, quando vocês estavam naquele dia de angústia, houve muitos dias de angústias na vida de vocês, mas Jesus em pé, advogando a causa da Luísa e do Cassiano, a dessa igreja que está apresentando essa criança, o Jesus que está em pé, aleluia. Mas eles, e aí vamos para o final, mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, a gente não quer ouvir isso, eu me recuso, nós nos recusamos a ouvir, isso é blasfêmia, a gente se recusa a ouvir, e arremeteram unânime contra ele, expulsando-o da cidade, que era o costume, quem fosse apedrejado, e aí um problema jurídico, a gente não tem a informação aqui, não é? O porquê que ele está ali para responder e vai ter esse desfecho, porque não há um processo formal contra ele, não é? Estão sob domínio de Império Romano, e os Império Romano não admitia alguém ser condenado sem processo, e ele e a história vai terminar dessa forma, apenas pelo rito judaico de apedrejamento por causa de blasfêmia, e quem fosse pego em blasfêmia, de pecado de blasfêmia, deveria ser levado para fora da cidade e apedrejado, e eles, os judeus, fazem isso, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um certo mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, presta atenção, ele se parece com Jesus, a sua mente, a sua face brilhava, lembrava Jesus, e nas suas palavras de morte, lembra Jesus, parece com Jesus. Jesus disse na sua morte, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Estevão vai dizer, Pai,
não lhes imputes, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E sendo apedrejado, morreu. Se tornou mártir. Ele sai da história, presta atenção, irmãos, a maneira como Estevão sai da história. Ele está em que posição? Em que posição ele está? De joelhos. Ajoelhado, ele despede-se da história. Ele despede-se da igreja. Ajoelhado, ele faz a sua última oração. E a sua última oração é súplica de perdão. Pai, perdoa esses aqui. Pai, eu sei que você está advogando a minha causa. Eu estou morrendo por uma causa justa. Eu estou morrendo pelo teu nome. E morrer por Jesus é a melhor morte. Perdoa a esses aqui. O que você está fazendo com a sua vida? O que nós estamos fazendo com a nossa vida, igreja? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O tempo grandioso que nós temos, os 29 anos que nós temos de ministério, o que a gente está fazendo com o nosso tempo? Ele foi eleito diácono, a história transparece pelo relato e depois pela cadeia de acontecimentos da história de Atos. Foi muito curto o tempo, foi um pedacinho de tempo, e ele viveu dessa forma, engrandecendo Jesus, entregando a sua vida por Jesus. O que a gente está fazendo com a nossa vida?